A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, hoje eu quero falar de algumas mentiras que Satanás tem falado e que tem enganado muitas pessoas. A primeira mentira é a seguinte: Deus não existe, o mundo é resultado do acaso. A segunda mentira é que a Bíblia é um livro machista, é um livro atrasado que precisa ser atualizado. A terceira mentira é que o casamento monogâmico é opressor e é necessário fugir da monogamia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 7. Gênesis 3, 1. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e a deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém. Nós vemos aqui, irmãos, que Satanás distorceu o mandamento de Deus e colocou dúvidas sobre as consequências daquilo que Deus tinha dito. E o pecado, ele tem, na verdade, uma consequência terrível, ele causa morte. Tiago diz que nós somos seduzidos pelo nosso desejo, e se seguimos o nosso desejo, nosso desejo gera o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muitas pessoas estão acreditando na mentira de Satanás. Satanás tem mentido que o homem não foi feito a partir de um propósito divino, que o mundo não foi planejado. Olha, meu querido irmão, a distância que o Sol está da Terra é perfeito, aqui tem muita água, a Terra tem uma camada de proteção, tudo foi preparado para que a vida surgisse aqui na Terra. Lá no céu existe um Deus que planejou tudo, lá no céu existe um Deus que te ama, que quer o seu bem, e é por isso que ele te manda obedecer a sua palavra. A Bíblia diz no Salmo 19: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A teoria da evolução afirma que forças cegas criaram tudo que existe. A seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem, foi, na verdade, selecionando aquelas espécies que eram mais adaptadas e assim as espécies foram sofrendo pequenas mutações em milhões e milhões de anos, e assim nós podemos dizer, segundo essa teoria, que as formas de vida complexas que temos hoje surgiram de forma de vidas mais simples, que o próprio homem teria surgindo de um ramo onde surgiu também os macacos, É importante nós dizermos, meu querido irmão, que os registros fósseis não provam a macroevolução, ou seja, que um animal virou outro. Eles provam que as espécies sofreram mutações, mas que não viraram outra, Assista aí, meu querido irmão, os vídeos do professor, Adalto Lourenço, que é físico e que mostra que a Bíblia, ela prega a verdade, e você vai ver, um homem da ciência falando a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, meu querido irmão, nada que existe vem do nada. Para eu existir foi necessário existir meu pai e minha mãe. E para existir meu pai e minha mãe foi necessário existir meus avós paternos e maternos. E se você for regredindo, você vai chegar em Adão e Eva e em Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que as coisas que foram criadas mostram a grandeza de Deus, o seu poder, a sua eterna sabedoria. E os homens são assim indesculpáveis em não dar glória a Deus. Muitos homens de ciência
criam em Deus, né? Isaac Newton, por exemplo, era criacionista. Alguém vai dizer que ele não era um homem de ciência? Diz que um pesquisador moderno, né, recente aqui, contemporâneo nosso, que estudou o DNA, ele declarou fé em Deus. Então, tudo mostra a existência de um Deus. O darwinismo social, né, dizendo que os mais aptos sobrevivem, criou aí aberrações terríveis, como, por exemplo, as ideias do Hitler, que achava que tinha uma raça superior, queria matar, né, os judeus. Se nós pensarmos do ponto de vista darwinista, não temos que ter dó daqueles que morrem porque são os mais fracos, né? Algo completamente contrário à fé cristã. Outra mentira que Satanás vem pregando, é importante, irmãos, vocês perceberem que hoje existe algo que as pessoas chamam de narrativa. O que é narrativa? Narrativa é uma interpretação da história, dos fatos, que muitas vezes não está colada à realidade, à verdade, mas por ser muito repetida, as pessoas acreditam. Alguém disse que uma verdade, uma mentira repetida várias vezes vira verdade, né? Então o inimigo também tem atacado a palavra de Deus e dito que a Bíblia é um livro machista, que a Bíblia não é a favor da escravidão. Meu querido irmão, você sabia que lá nos Estados Unidos teve guerra entre os que defendiam a escravidão e os que eram contra a escravidão? E os escravocratas, eles fizeram uma Bíblia onde eles omitiam partes da Bíblia que afirmavam que os seres humanos são iguais. Por exemplo, em Gálatas fala, né, que na igreja não existe macho nem fêmea, não existe grego. Então são vários textos bíblicos que dão a ideia de que os homens são iguais. E aqueles que defendiam a escravidão não queriam que as pessoas lessem a Bíblia e percebessem que Deus trata os homens como iguais. Na verdade, quando nós falamos da relação homem e mulher, Deus não dá mais valor ao homem, Deus não dá mais valor à mulher, os dois têm o mesmo valor. Agora, Deus deu funções diferentes, né? Deus deu o governo da igreja e da família ao homem. Isso não significa que a mulher é inferior ao homem. Então o inimigo tem, na verdade, pregado essa mentira. O nosso Senhor Jesus, ele deu testemunho da Bíblia, né? Jesus, ele citava constantemente os profetas. O Senhor Jesus propôs a parábola, né, do rico e do Lázaro, em que dois homens morreram, um rico, né, e um era um mendigo, e o rico queria que alguém dos mortos, ele estava num lugar de tormento, sofrendo, que alguém dos mortos fosse falar com a sua família. E Jesus disse, ele tem a lei e os profetas. Então Jesus deu autoridade para a Bíblia como palavra de Deus. Então hoje a gente vê pessoas que estão odiando a Bíblia, que não querem a Bíblia na escola, que não querem a Bíblia em lugar nenhum. O bispo Carlos Eugênio, ele é diretor, né, de uma escola, e ele disse que um colega falou que alguns irmãos foram distribuir a Bíblia na escola e uma pessoa, né, de outra religião disse que não deveria distribuir a Bíblia para as crianças porque a Bíblia ensina o ódio. Então nós vemos a que ponto nós estamos chegando. As pessoas estão repetindo isso. Daqui a pouco muita gente vai achar que é verdade, né? E acredito que isso até é cumprimento de profecias que o povo de Deus vai ser perseguido, né? Então nós vemos que essa narrativa ela já está presente aí, essa mentira de Satanás. Podemos dizer também que a Bíblia valorizou a mulher. Muitos dos mestres da época de Jesus não aceitavam mulheres como seguidoras e Jesus aceitou. A primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo foi Maria Madalena. Então Jesus valoriza as mulheres. A Bíblia tem livros, né, dedicados a mulheres. Por exemplo, o livro de Esther. Esther é a personagem principal. O livro de Ruth. Na história de Israel tem também a história de mulheres valorosas, então a Bíblia também valoriza as mulheres. Então é uma grande mentira dizer que a Bíblia é machista, que o apóstolo Paulo é machista. Paulo, quando vai falar do direito do homem e da mulher, referente ao corpo um do outro, ele diz que a mulher tem direito ao corpo do marido. Se ele fosse machista, ele só falaria em direito para os homens, né? Então não é correto também acusar Paulo de ser machista.
Outra mentira que o inimigo tem pregado, irmãos, é que o casamento monogâmico ele é opressor. Essa ideia vem do marxismo, que defende que o casamento monogâmico surgiu a partir do interesse econômico do homem. O homem queria garantir a posse da terra, então ele obrigou uma mulher a ter relações com ele para garantir que os filhos dele teriam posse da terra. Né? Essa aí é a ideia do marxismo. Então, eles promovem outro tipo de família, relacionamento a três, né? Trissal, relacionamento homossexual e por aí vai. Né? Então, eles não aceitam a monogamia como algo saudável, como algo bom. E a Bíblia diz, na verdade, ao contrário disso. Eu estava vendo outro dia na internet uma psicóloga falando que no consultório dela ela recebe muitas pessoas que tentam viver esse projeto aí de relacionamento aberto. O que é o relacionamento aberto? As pessoas dizem que são casadas ou namoram, mas ambas podem ter outros parceiros, sair com outras pessoas. Né? Tem uma colega que disse que ela vive assim e ela falou que algumas coisas são consideradas traição. Por exemplo, uma colega dela descobriu que o marido saía com uma pessoa há 5 anos, então ela considerou traição porque pode sair só de vez em quando, mas não com a mesma pessoa. Então a gente vê que essas pessoas estão, na verdade, violentando a sua alma, a sua natureza. Como pode alguém não sentir ciúmes, né? Ou não querer exclusividade? E uma psicóloga disse que ela recebia no consultório dela pessoas que reclamavam, que se sentiam mal porque adotaram um relacionamento aberto e ficavam com ciúme do marido, da esposa, de estar gostando mais do outro que saiu, e assim essas pessoas não conseguiam conviver com esse sentimento. Né? Agora, irmãos, a monogamia foi estabelecida por Deus, né? Deus criou um homem e uma mulher. A Bíblia tem a poligamia, mas apenas como um registro. Nós precisamos aprender com os erros do passado. Quanto problema trouxe a poligamia de ciúme, do marido gostar mais de uma esposa e depois a outra se sentir desprezada e aquela inveja, aquela coisa. Então nós temos que viver aquilo que Deus fez. Né? Em Mateus 19, o Senhor fala do casamento como sendo monogâmico e vitalício, ou seja, para durar a vida toda. Se nós perseguimos o ideal de Deus, nós vamos, na verdade, ser mais felizes. O homem que está tentando viver contrário à vontade de Deus e tentando fazer a cabeça das pessoas de que isso é o melhor, estão pregando uma mentira do inimigo que, na verdade, vai destruir a família, vai destruir a sociedade. E hoje eu, como professor, eu vejo o resultado de filhos sem amor, de filhos que, na verdade, são desprezados pelos pais, porque um homem e uma mulher, para gerar uma criança, eles têm que se amar e amar o seu filho. Eu tive até uma aluna que, infelizmente, tirou a própria vida. Né? O que aconteceu com ela? Os pais separaram, ela foi morar com a mãe do o padrasto não queria ela em casa, mandou ela embora, ela foi morar com o pai, a madrasta não queria ela foi parar num abrigo uma tia pegou a guarda dela, e quando ela descobriu que a tia não queria ficar com ela foi e se jogou na frente de um trem, né? Uma menina com 16 anos de idade se matou. Então, o desamor que tem sido gerado porque os homens têm destruído aquilo que Deus construiu a família. A família foi feita para que o indivíduo tenha proteção, tenha amor, e nós precisamos perseguir esse ideal, né, da monogamia. O casamento não é uma instituição falida, e a Bíblia diz, né, que no final dos tempos os homens casavam e davam-se em casamento. Então os homens vão sempre querer se casar, porque foi assim que Deus fez, foi assim que Deus criou. A família, ela é, na verdade, um projeto de Deus. Ela não nasce de interesses econômicos, né? E ela não o casamento monogâmico não é opressor. Amém, meu querido e amado irmão? Não creia na mentira do diabo. Amém?
Não aceite a mentira do diabo. Fique com a palavra de Deus. A igreja ela vai continuar falando a verdade, porque Paulo diz que a igreja é a coluna da verdade. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, te agradecemos porque tem nos mostrado a tua verdade. Nos livra da mentira do inimigo. Dai-nos força, Pai amado, para manter a nossa mente firme na tua palavra, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, um abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.